Nesse vídeo eu vou te explicar por que o governo brasileiro é muito mais ditadura que o governo venezuelano. Esse vídeo é muito interessante porque hoje nós temos tudólogos, cientistas políticos formados pelo Facebook e nós temos também economistas de Facebook que conseguem entender a crise na Venezuela e garantem que o Maduro é um ditador, porém apoiam o governo Bolsonaro no Brasil como se fosse a maior democracia do mundo. Ser ditador não significa necessariamente ser um governo que não é bem percebido pelo resto do mundo. A questão de ditadura ou não refere-se a como que aquela sociedade é governada. A questão de ditadura é quando um governo não quer admitir a participação popular dentro do governo. Imaginem vocês que o Maduro, apesar dele ter vindo de eleições para presidente, ele tem determinadas coisas que ele pode fazer como presidente, tem determinadas coisas que ele não pode fazer como presidente. Assim como a gente tem o poder legislativo. Tem coisas que o poder legislativo pode fazer, tem coisas que o Poder Legislativo não pode fazer. Quando você vai às urnas, você normalmente vota para representante do Poder Executivo, você vota para presidente, governador e prefeito, e você vota para representantes do Poder Legislativo, que seriam vereadores, seriam deputados, seriam senadores. Você não vota normalmente para um deputado ter o poder de substituir o presidente da República, assim como você não vota para um presidente da República substituir o Congresso, substituir os deputados e senadores. Por que eu estou explicando isso? Olha, a realidade da Venezuela, a gente tem uma coisa muito atípica, que não tem absolutamente nada a ver com ditadura. A gente tem um poder tentando tomar o poder do outro. O poder executivo na Venezuela está sendo ameaçado pelo poder legislativo, que significa que a Câmara de Deputados da Venezuela está querendo tirar fora quem o povo votou para presidente e colocar lá uma pessoa de dentro do poder legislativo. Seria-se como, por exemplo, o Rodrigo Maia falasse, não, agora vamos tirar o Bolsonaro e eu vou ser o próximo presidente. Dentro do Brasil, nós temos uma situação completamente característica de ditadura. A partir do momento em que o grupo do Bolsonaro assumiu, eles começaram a governar por decreto. Aonde que vem a questão do Brasil ser mais ditadura que a Venezuela? Em qualquer democracia, existe uma coisa que chama-se equilíbrio de poderes para cumprir a função dos pesos e contrapesos. Existe um poder que é responsável por escrever as leis. Esse poder tem obrigatoriamente que vir da representatividade popular. É por isso que a gente paga muitos deputados e muitos senadores, para garantir que a gente tenha condições de representar todas as camadas da sociedade. Ali a gente tem um deputado que pode vir, por exemplo, representando os homossexuais, outro que pode vir representando quilombolas, outro que pode vir representando índios e demais deputados, obviamente, representando os ruralistas e as elites, porque são eles que pagam o financiamento das campanhas. Mas, de qualquer forma, são pessoas que vêm do voto popular. Essas pessoas têm a responsabilidade de votar e aprovar as leis que serão seguidas por quem? Por eles, por mim, por você e principalmente pelo Poder Executivo, ou seja, as leis que serão seguidas pelo presidente da República. Imaginem vocês que, apesar da responsabilidade de escrever as leis ser do Congresso Nacional, aqui no Brasil a gente já teve 2 eventos de leis que foram escritas exclusivamente pelo Poder Executivo, que é aquilo que a gente chama de governar por decretos. Indiferente de você gostar ou não gostar daquilo que foi modificado em exclusividade pelo Poder Executivo, você precisa aceitar a ideia de que isso é a característica de ditadura. No momento em que o Bolsonaro, sem consultar o Congresso Nacional, ele lança uma lei, porque substitui o texto da lei, lança um decreto falando que a posse de armas agora está indiscretamente liberada, ele tomou uma competência que seria de outro poder. Afinal de contas, se esse caso fosse levado ao Congresso, o deputado que eu votei, o deputado que você votou, o deputado que todas as pessoas no Brasil votaram, os deputados e os senadores, iam avaliar isso, entre aspas, representando os nossos interesses. Isso seria democracia. A realidade foi bem outra. O Bolsonaro assinou um decreto e ignorou todos os representantes da sociedade. Agora, hoje, me chega o Hamilton Mourão e começa a fazer modificações na lei.
modificações na lei que confere a transparência, a obrigatoriedade de transparência. É exatamente por causa da lei que foi modificada hoje que não pôde existir no Brasil a tão falada caixa preta do BNDES. Por quê? Era obrigação de qualquer órgão público, antes dessa modificação do Hamilton Mourão, que eles dessem informações a respeito de tudo que acontecia nos órgãos públicos. Para vocês terem uma ideia, pode parecer uma bobeira muito grande, mas se você entrasse no site da Presidência da República há poucos meses atrás e mandasse a seguinte pergunta dentro do campo lá de acesso à informação. Eu queria saber quanto que o presidente gastou com cartão de crédito. A lei dava obrigatoriedade desse tipo de informação aparecer. Hoje não, hoje eles estão criando campos para top secret, para coisas confidenciais. Agora vamos pensar na questão do Maduro. O que te faz pensar que o Maduro é mais ditador que o governo do Brasil? Toda uma setagem de mídia que fica repetindo a ideia que o Maduro é um ditador. Mas vamos pensar na competência do poder legislativo. Não pensar que o poder legislativo tenha competência para tirar o presidente. Não, não é assim que funciona. Vamos pensar naquilo que confere ao poder legislativo. Você consegue me falar quantas leis o Maduro criou dentro da Venezuela sem ter representatividade popular? Quando o Maduro quis fazer a Constituição venezuelana, ele criou eleições para uma constituinte, ou seja, ele chamou a representatividade popular, isso é a expressão máxima da democracia. Toda vez que o Maduro começa a se sentir ameaçado, ele chama novas eleições para consultar o povo. Isso é expressão máxima da democracia. Agora, o fato de que o Congresso da Venezuela não quer reconhecer o Maduro é um fato muito semelhante ao que aconteceu durante o governo da Dilma. O Congresso não queria a Dilma, criou uma situação para tirar a Dilma. Isso não é democracia. Democracia é todas as vezes que você tem qualquer dúvida a respeito da legitimidade, você lança novas eleições. Hoje a gente tem uma situação dentro do Brasil de eleições que foram decididas de uma forma muito estranha. O candidato que estava em primeiro lugar foi preso, o candidato que venceu tem hoje como ministro aquele cara que condenou o candidato que estava em primeiro lugar. A gente teve um impulsionamento de WhatsApp que, apesar de ter acontecido por empresários, ele obviamente caracterizaria Caixa 2. A gente teve um apoio de uma grande igreja evangélica, que é uma das maiores do mundo, se não a maior, que foi aceito como vista grossa, ou seja, se qualquer outro candidato utilizasse apoio oficial de igrejas evangélicas e de uma emissora de televisão para ganhar dentro de qualquer outro país do mundo, a eleição seria impugnada imediatamente, porque isso é a forma mais óbvia de distorcer a democracia. Você coloca Deus para trabalhar para um candidato. Mas, no entanto, no Brasil, o Poder Judiciário fez vista grossa porque, senão, ia ser eleito aquele candidato que o Poder Judiciário repudia, que aumenta o salário dos mais pobres e congela o salário do Poder Judiciário. Será que deu para você entender que você não pode criticar o Maduro usando o argumento de que ele é ditador? Você não pode criticar o Maduro usando o argumento que, na verdade, se aplica de forma plena ao governo brasileiro. Pode criticar o Maduro de outras formas, pode falar que ele é incompetente, pode falar que ele não sabe fazer negócios, pode falar que ele é um comunista ou socialista. Agora, falar que ele é ditador é feio, é aquela coisa, quem não tem teto de vidro que atire a primeira pedra. Muito obrigado, inscreva-se no canal Leonardo Estopa e lembre-se, é muito importante marcar para receber as notificações. Valeu e até mais.